Bom dia, meus queridos. Tudo bem aí com vocês? Vamos começar então hoje mais uma lição de Um Curso em Milagres, a lição 36, que diz: a minha santidade envolve tudo o que eu vejo. Vamos ver o que o Ken vai dizer nessa primeira frase de Um Curso em Milagres. Essa lição, junto com algumas poucas próximas, é extremamente importante, pois explora o tema da nossa santidade. Então, a gente já vê que também é uma continuação da nossa lição 35 de ontem, né? E a gente vai vendo que todas as lições, quando Jesus introduz uma nova ideia, ele desenvolve no dia seguinte, na lição seguinte, com algo que aprofunde aquele tema. Então ele diz que ao fazerem isso, elas nos provêm com a correção óbvia do pensamento da mente errada do ego, que vem sendo discutido com grandes detalhes. Gente, tá mudando o tempo aqui demais. Lembra ontem que tava aquele solzão? Então hoje tá assim, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, que vocês estão me acompanhando. Olha lá, sol e chuva. Espero que a chuvinha não me corra daqui, senão eu vou ter que ir pra dentro. Mas vamos seguir aqui. Essas alturas já até me perdi de novo. Então, esse pensamento da mente errada, do ego, vem sendo discutido com grandes detalhes, né? E até a gente falou que até ontem a gente estava, até antes de ontem a gente estava na lição 34, a gente ainda estava dando muita ênfase no ego, né? E a partir de ontem a gente começou a dar ênfase para o nosso ser verdadeiro, né? Para o nosso ser santo, que é Cristo, que é Filho de Deus, tá? Então elas também esclarecem o que Jesus quer dizer e o que não quer dizer com a santidade. Outro aspecto significativo, mas infeliz dessas lições, é que muitos estudantes de Um Curso em Milagres usaram sua mensagem inspiradora e a fizeram funcionar de maneira errada para eles. Como a gente tem feito com tudo sempre, né? O ego, na verdade, ele distorce tudo, ele vira tudo de cabeça para baixo e a gente jura que está entendendo, que está aprendendo, mas de maneira totalmente equivocada. Gente, a chuva tá virando, socorro. Chuvinha para o outro lado, tá? Então aqui, ele dizendo que os estudantes estão usando a mensagem inspiradora de Um Curso em Milagres e fizeram funcionar de maneira errada para eles, entendendo completamente mal o ensinamento de Jesus. Devo, portanto, explorar essa ideia, entre outros temas importantes, conforme prosseguiremos. E o primeiro parágrafo da lição, então, diz: a ideia de hoje estende a ideia de ontem, daquele que percebe aquilo que é percebido. A ideia de hoje estende a ideia de ontem, daquele que percebe aquilo que é percebido. Na lição anterior, minha mente é parte da mente de Deus e eu sou muito santo, que foi a de ontem, a lição 35. Dizia: desculpa, gente, me perdi aqui. Essas partes, sempre quando eu edito, some, né? Não tá no YouTube essa parte por trás das câmeras, assim. Então, eu me perco de vez em quando, eu corto,
Mas agora é tudo sem editar. Nesses dias aí, nesses dias que eu tô aqui em Gramado, eu não vou editar nada que demanda bastante tempo para edição, né? Então vamos voltar aqui, tá? Na lição anterior, minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. Discutimos a relação entre o nosso mundo interno e o que percebemos como do lado de fora. A lição agora muda seu foco daquele que percebe, isso é, nossos pensamentos, para o que é percebido do lado de fora. Isso não é realmente uma mudança, o Ken explica, porque o interno e o externo são um e o mesmo. O que vemos dentro, que realmente significa o que pensamos sobre nós mesmos, é exatamente o que acreditamos estar vendo do lado de fora. Como já discutimos, nossa percepção não significa simplesmente o que nós vemos ou ouvimos, mas nossa interpretação do que percebemos. Como sempre, o foco está no conteúdo, o que está na mente e nunca na forma. Parte do mundo físico. Então, como sempre, o foco está no conteúdo, parte do mundo físico. Tu és santo porque a tua mente é parte da mente de Deus, lembra? Deus só pode criar como Ele mesmo. E tudo que não for como Ele mesmo, isto é, santo, não pode ser verdadeiro, não é real. E porque é santo, a tua vista também tem que ser santa. Então, tudo que vemos também tem que ser. A implicação dessa afirmação é de que se somos santos dentro de nós, o que percebemos precisa ser santo também. Se o que percebermos não for santo, se percebermos qualquer coisa além de uma expressão de amor ou um pedido de amor, nós não nos percebemos primeiro como santos. Portanto, podemos saber se escolhemos nos identificar com o ego ou com o Espírito Santo, prestando atenção às nossas percepções. O que percebemos vai sempre ser um espelho direto do que tornamos real dentro de nós mesmos. E uma passagem importante do texto explica isso. A condenação é o teu julgamento sobre ti mesmo, e isso irás projetar sobre o mundo. Se o vês condenado, tudo o que vê é o que fizeste para ferir o Filho de Deus. Se contemplas o desastre e a catástrofe, tentaste crucificá-lo. Se vês santidade e esperança, tu te uniste à vontade de Deus para libertá-lo. Não há escolha a não ser entre essas duas decisões. Então, a gente não tem 1 milhão de escolhas para dizer e agora o que eu vou escolher. É muita opção. São duas. Se vês santidade e esperança, tu te uniste à vontade de Deus para libertá-lo. Não há escolha a não ser entre essas duas decisões. Isso aí tinha que ficar grudado em todo o nosso ser. Grudado. E verás a testemunha para a escolha que fizeste, e aprenderás a partir daí a reconhecer qual delas escolheste. Como aquele conceito que a gente vinha vendo de causa e efeito, né, gente? Quando a gente não está treinado para observar a causa, para observar nossos pensamentos,
a gente já pode ter uma ideia de qual escolha a gente fez conforme o que a gente está experienciando e o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo. A gente não pode estar totalmente afundado no inconsciente, todos os nossos pensamentos de destruição, todos os nossos pensamentos feios podem estar muito encravados no inconsciente e a gente não ter ideia de que pensamentos são esses que a gente tem. Mas a gente já sabe que escolha que a gente fez conforme o que a gente está experimentando. Então, muitas vezes não precisa nem saber o que é que está no inconsciente. Isso eu fazia muito quando a gente... nos atendimentos de barras de Axis. Porque barras de Axis é uma terapia que ela não é muito falada. Ela não é uma terapia com foco na fala. Então, eu achava isso maravilhoso, porque a primeira percepção que eu tive foi a seguinte: as palavras são muito limitadas, muito. E elas são entendidas equivocadamente. Então, às vezes, num relacionamento, uma pessoa fala uma coisa querendo dizer uma coisa, a outra entende totalmente diferente do que ela quis dizer. Então, o nosso diálogo, as nossas palavras, elas são muito limitadas. E em barras de Axis, a gente ia fazendo justamente isso, sabe? Limpando coisas que a gente nem sabia que estava limpando, sabe? Uma cura que era feita de dentro para fora, mas tu só ia perceber mais adiante as coisas mudando e não sabia nem porquê, mas na verdade a gente não queria nem saber por que tinha funcionado ou aonde que tinha funcionado, o que tinha limpado, mas sim que a nossa experiência de vida estava diferente. A gente estava em paz. Era isso que importava, é isso que a gente busca. Então aqui é exatamente isso, né? Verás a testemunha para a escolha que fizeste e aprenderás a partir daí a reconhecer qual delas escolheste. Então, não precisa entrar lá no inconsciente e descobrir uma crença muito funda que tu tinha lá. Não precisa saber o que é. Mas se tu tá experienciando dor, sofrimento, angústia, tu tá escolhendo o professor errado. Simples assim. É por isso que é tão importante que sejamos vigilantes sobre os nossos pensamentos. Claro, o treino é para que a gente seja vigilante, mas enquanto a gente está no início, que a gente não está bem treinado ainda a observar e a ser vigilante com os pensamentos, a gente já sabe a escolha que a gente está fazendo conforme o efeito que a gente está vendo lá fora. A gente já sabe que a causa é porque escolheu o professor errado. Mas isso aí é pro início, para quando a gente ainda não está treinado a observar. Porque o treino de um curso em milagres é pra gente aprender a observar a mente, os nossos pensamentos, aprender a ficar vigilante. Então, se estivermos conscientes dos nossos pensamentos sobre as pessoas fora de nós, eles vão nos revelar os pensamentos com os quais nos identificamos dentro de nós. Nossos relacionamentos especiais, portanto, estão no cerne da cura de nossas mentes através do perdão. Se você quiser saber o que está na câmera depois de tê-la usado, revele o filme e olhe para as fotos. Isso vai lhe dizer se você tirou ou não uma boa fotografia. Diferente das nossas câmeras digitais, né? Que já sai na hora. O propósito de um curso em milagres pode ser visto neste contexto como nos fazendo reconhecer que nossas percepções espelham diretamente o que escolhemos dentro de nós. Só então poderemos escolher outra vez. Impecável significa sem pecado.
não pode ser um pouco sem pecado. De novo, impecável significa sem pecado. Não pode ser um pouco sem pecado. Esse é outro exemplo do que citamos como a afirmação de nível 1, querendo dizer que algo ou é totalmente verdadeiro ou é totalmente falso. Não existe absolutamente nenhuma transigência entre a não dualidade e a dualidade. É como dizer que uma nota de R$100 é mais ou menos falsa. Percebem com essa analogia que ou algo é falso ou não é? Afirmações como essas formam a base para o sistema de pensamento de Um Curso em Milagres, sua metafísica sem transigência. Ou nós pecamos contra Deus por nos separarmos dele, ou não o fizemos, permanecendo, portanto, como Deus nos criou, em unidade com ele, que é a nossa fonte. Nós não temos outra fonte. O corpo e a identificação com o corpo e com o mundo e com todas as imagens que a gente vê aqui, significa que a gente está dizendo que a gente foi criado por outro ser que não Deus. Mais uma vez, porque Deus cria como Ele mesmo, Ele estende como Ele mesmo. E se Deus é espírito, se Deus é mente, como Ele pode ter estendido corpos? Tão cheios de imperfeições. Então, se a gente vai dizer que a gente acredita que Deus criou esse corpo, então a gente está dizendo que a gente acredita que Deus é imperfeito. Lembra? Não existe uma nota de R$100 mais ou menos falsa. Ou ela é falsa, ou ela não é falsa. Gente, solzinho, por favor, ajuda aqui na luminosidade. Senão eu vou ter que buscar uma luz aqui pra gente. Artificial. Não queremos. Queremos você. Dissipa pra nós, Jesus, essas nuvens. Dissipa pra nós essa escuridão. Se a tua mente é parte da mente de Deus, tens que ser impecável. Ou uma parte da sua mente, da mente de Deus, seria pecaminosa. A lógica aqui é instigadora. E se você aceitar a premissa básica de que Deus é perfeita santidade e que qualquer coisa que venha dele é uma parte dele, precisa compartilhar dessa santidade. Tem que se seguir a isso, que qualquer coisa que pareça pecaminosa ou profana não pode ser parte de Deus e, portanto, não pode existir. É o que a gente vem falando. É por isso que, do ponto de vista de Um Curso em Milagres, não pode haver o mal. Entende? Aonde Jesus quer chegar? Pode haver percepções, pode haver crenças e sonhos sobre o mal, mas não o mal objetivo. Se houvesse, isso significaria que uma parte de Deus tem que ser má também. Esse é outro exemplo da posição metafísica radical do curso. E muitas pessoas diriam, não é Deus que é mal, é o mal, é o demônio, é o diabo, sei lá. Infinitos nomes que a gente deu pro ego. Só que só Deus existe.
nada mais existe. E o que não for perfeito, imutável, impecável, eterno, como Deus, só pode ter sido inventado. É como lá naquela ideia bem original que eu acho que eu falei com vocês lá nas primeiras lições, que o sonho é mais ou menos assim. O filho acreditou que poderia se separar de Deus, fazer um mundo à parte de Deus, onde Deus não entraria, ser sozinho, separado, fragmentado em bilhões. E a gente perguntou para Deus se era possível. Pai, é possível eu ser sozinho? É possível eu ser fragmentado? É possível eu ser separado de ti, Pai? E então que Deus falou ao filho: não, filho, não é possível. Mas você pode acreditar que sim. Então a gente só acreditou. Não quer dizer que seja verdade. A gente acreditou. E veja como é difícil a gente sair de um lugar que a gente se colocou nas imagens que a gente cria, que é o que chamamos de zona de conforto. Quando a gente cria uma situação, a gente cria um modo de viver, a gente faz um modo de viver, a gente faz os relacionamentos, profissão, carreira, cidade, casa, carro, enfim, todas as situações que a gente vê nas imagens aqui, a gente se acomoda, que é o que a gente chama de zona de conforto, e depois é muito difícil mudar. A gente sente dor física até, porque a gente tem até emoções, sentimentos e às vezes físico, quando a gente é obrigado a mudar. Quando a gente é colocado em um lugar de desapego de coisas, de pessoas, de situações, isso é algo que dói. Então vocês imaginam, depois da gente ter acreditado em tudo que a gente acreditou, que era possível se separar de Deus, que era possível ser sozinho, que era possível ser fragmentado em bilhões de seres separados, por algo que dentro do tempo e espaço a gente acredita que existe esse tempo e espaço, né? Então, como é difícil a gente desapegar disso. Jesus sabe que é. E é por isso que ele fez esse curso pra gente treinar. Então, por isso que eu digo, todos os dias, todas as situações, todas as imagens, elas são oportunidades pra gente treinar a correção da nossa mente. Todas. Seguindo em frente, então, na própria lição, a tua vista está relacionada com a sua santidade, com a santidade de Deus, não com o teu ego e, portanto, não com o teu corpo. Nós exploramos brevemente esse tema de termos uma mente dividida e voltaremos a ele muitas vezes. Existe a parte do ego das nossas mentes, mas existe a outra parte que é santa. Na verdade, a gente acredita que existe essa parte do ego das nossas mentes, é por isso que a gente acredita na dualidade, né? Mas existe a outra parte que é santa. A implicação a ser aprendida na última parte dessa afirmação é que o nosso corpo vem da mente errada, não da mente certa. Tenho dito com frequência que ninguém em sua mente certa iria nascer nesse mundo. Então todos nós somos esquizofrênicos. Somos todos irmãos e todos um, até na loucura, até na esquizofrenia. De tanto que somos um único ser, não somos separados de maneira nenhuma.
Até na insanidade, na esquizofrenia, na loucura, a gente tá junto. Então não tem ninguém aqui certo, viu? Todo mundo maluco. Só alguém na mente errada, fugindo da ira percebida de Deus, que a gente acreditou que Deus ficou irado com a nossa traição de querer fazer um mundo separado dele em que ele não entrasse. Então, esse seria o pecado. Aí a gente teria, consequentemente, a culpa, né, por ter traído Deus, e o medo, né, fugindo da ira percebida de Deus. Então, só alguém na mente errada, fugindo da ira percebida de Deus, viria para cá. Isso não significa que o corpo não possa ser usado para servir a um propósito diferente, como já vimos, e devemos discutir novamente. Mas ontologicamente o corpo é uma expressão da separação, pecado e ataque. Seu propósito de proteger a separação o define. Da mesma forma, a dinâmica de proteção pode servir a um propósito diferente, como vemos no próximo parágrafo, onde a frase proteger a tua proteção é digna de nota. Então, tudo o que o ego fez, se a gente deixar, o Espírito Santo vai usar para a correção da nossa mente. 4 períodos de prática, de 3 a 5 minutos, são requeridos para hoje. Tenta distribuí-los uniformemente e faze as aplicações mais curtas com frequência para proteger a tua proteção ao longo do dia. A proteção é o pensamento para o dia. A minha santidade envolve tudo o que eu vejo. Em um sentido mais amplo, é claro, nossa proteção é a presença do Espírito Santo ou de Jesus. Já vimos o paralelo entre isso e o que Jesus se refere no texto como a terceira lição do Espírito Santo. Ser vigilante apenas por Deus e por seu reino. Isso significa ser vigilante contra a nossa decisão de escolhermos o sistema de pensamento do ego. Proteger a proteção requer que sejamos vigilantes em relação ao que pensamos, o que fazemos, sendo vigilantes em relação ao que estamos percebendo. Se eu quiser saber o que penso sobre mim mesmo e Deus, tudo o que preciso fazer é devotar um momento ao que penso sobre você. É por isso que os meus pensamentos sobre você, quem quer que seja o objetivo do meu especialismo em um momento determinado, vão refletir diretamente como penso sobre Deus e sobre mim mesmo. Esse é o significado de proteger a proteção. Algo efetuado sob a orientação do Espírito Santo. Os últimos parágrafos tratam das instruções específicas para os períodos de prática e enfatizam a sequência de primeiro ir para dentro, fechando os teus olhos e depois olhar bem lentamente, o tanto quanto possível, sem esforço e sem pressa, para as especificidades do mundo ao nosso redor. A ideia, é claro, é que primeiro identifiquemos a santidade interior, a presença do Espírito Santo em nossas mentes certas. E depois façamos com que ela se estenda através de nós
e abarque nossas percepções do que parece ser externo a nós. As plenas implicações metafísicas dessa lição talvez ainda estejam distantes da nossa experiência, mas esses primeiros exercícios são a pedra fundamental. Os já mencionados pequenos passos descritos na lição 193, que vão nos levar lá. As instruções começam com a última sentença do segundo parágrafo. Os períodos de prática mais longos devem tomar essa forma. Primeiro fecha os olhos e repete lentamente a ideia de hoje várias vezes. Vamos voltar lá. A minha santidade envolve tudo o que eu vejo. A minha santidade envolve tudo o que eu vejo. Em seguida, abra os olhos e olha bem vagarosamente ao teu redor, aplicando a ideia. De modo específico a qualquer coisa que notares durante o teu exame casual. Sugestões para objetos que vamos envolver em nossa santidade incluem mais uma vez o importante e o não importante. Isso é, dedos, corpo, tapete, parede, cadeira, caneta, bananeira. Durante esses períodos de prática, fecha os olhos e repete a ideia para ti mesmo várias vezes. Em seguida, abre os olhos e continua como antes. Para os períodos mais curtos de exercícios, fecha os olhos e repete a ideia. Olha ao teu redor, repetindo-a mais uma vez. Conclui com uma repetição com os olhos fechados. Todas as aplicações devem ser feitas bem lentamente. E é claro, e tanto quanto possível, sem esforço e sem pressa. Lenta e gentilmente. Bom dia, Snoopy. Sem esforço e sem pressa. Estamos sendo conduzidos ao longo do caminho da salvação que nos leva do mundo externo para o mundo interno. Para lá, redescobrirmos nossa santidade, que nossa necessidade do especialismo buscou negar. Então a gente vê muito conteúdo, principalmente na internet, né, gente? Da importância de a gente olhar para dentro, olhe para dentro, se conecte com o seu eu interior, com o seu eu superior, se conecte com Deus, com os espíritos, enfim, com o Criador. Mas ninguém ensina como fazer isso. Ninguém ensina como fazer isso e a gente se esqueceu. A gente precisa relembrar. Não é algo que a gente não saiba. A gente meramente esqueceu. Então a gente precisa treinar. E ninguém ensina como treinar. E às vezes o que eu acho assim, enfim, é um caminho, né? Mas um caminho de treino de algo equivocado. Existem muitos treinos por aí para ensinar a olhar para dentro. O que eu quero dizer é que a gente lê muitas coisas que dizem que a gente precisa olhar para dentro, né? Mas encontrar algum caminho que realmente ensine essa prática, te ensine a olhar para dentro, que é muito difícil, é uma agulha num palheiro, assim. E o pior, muitas vezes esses grupos, essas pessoas, esses irmãos estão ensinando de maneira equivocada. E o pior, se eles estão ensinando, eles estão aprendendo. Por isso que Jesus fala muito aqui, que a gente precisa cuidar com o que a gente estende, com o que a gente ensina. Na verdade, com o que a gente ensina, porque a gente só pode estender amor.
Então não há equívoco nisso, mas enquanto a gente está ensinando qualquer coisa, a gente está aprendendo. Então essas pessoas não estão só ensinando o irmão de maneira equivocada, estão ensinando a si mesmos, né? Às vezes, como eu digo para minha filha, assim, eu gosto muito de fazer essas analogias, vocês entendem, né? A minha filha está aprendendo matemática, os cálculos lá de divisão, de números grandes e tal. E às vezes ela tá batendo cabeça, e aí eu olho e digo, filha, para tudo, porque tu tá insistindo em aprender algo que tá errado, tá equivocado. O cálculo tá todo errado. E ela tá insistindo, batendo cabeça ali, tentando aprender a fazer divisão, mas num cálculo todo errado. Então não adianta, apaga tudo, começa tudo de novo, de maneira certa, que é só assim que tu vai aprender a fazer cálculo. Não adianta ficar horas e horas e horas focando em algo errado, que tá equivocado, que não vai chegar em lugar nenhum. Então é isso que a gente precisa ter bastante cuidado, né? No treino de olhar para dentro. Como que tu tá treinando olhar para dentro? Entende? Mas a gente reconhece a verdade. A nossa mente certa reconhece a verdade. Então vai chegar um momento que a gente vai dizer assim, não, isso aqui não pode estar certo, isso aqui não está funcionando para mim, isso aqui não é a verdade, não faz sentido. E aí, se você realmente tem aquela verdadeira vontade unida com a vontade de Deus, você vai chegar no caminho certo. Mas lembrem, eu não estou aqui defendendo e dizendo que o único caminho é um curso em milagres. Nem Jesus fala isso aqui, né? O que eu percebo e que eu entendo é que assim, ó, existem muitos caminhos e todos vão chegar a Deus. Não tem erro, entendeu? Mas o que é ilusão. Deu uma travada aqui. Mas entendam, o que é falso, o que é ilusório, entende? Existem sim vários caminhos que levam a Deus, não só um curso em milagres. Mas a gente tem que estar atento para que a gente não pegue o ônibus errado, vamos dizer assim. Que eu digo, que eu percebo esses vários caminhos que levam a Deus, assim. Eu tô indo de trem, o outro irmão tá indo de avião, o outro tá indo de navio, o outro tá indo de bicicleta, entende? Cada um pegou um veículo diferente, mas estão todos indo para o mesmo destino, entende? E o que a gente precisa, não ter cuidado, mas prestar atenção para ver se a gente não está pegando um veículo que está indo para o lado oposto. É só isso. Só isso. Tá bom, meus amores? Tá bom, queridos? A gente finalizou então a lição 37. Desejo a vocês um excelente treino nesse sábado. E mais uma vez lembrando aqui, a minha santidade envolve tudo o que eu vejo. Minha santidade envolve tudo que eu vejo. Um beijo pra vocês. Carinho aí no coração. E a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo. Até.